Intel, CPU, placa de vídeo, futuro, X3D. O seu próximo CPU com certeza vai ser Intel, porque a Intel parece que realmente vai trazer os CPUs com empilhamento de cache 3D. Aquele que você sempre quis comprar da AMD que você nem sabe que empilhamento de cache 3D quer dizer, tá? O X3D, sabe o X3D da AMD? Então, parece que a Intel vai fazer o seu próprio X3D. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. A gente teve aí as atualizações do CEO da Intel. Ele falou sobre o futuro da empresa, o presente e o futuro da empresa. Vazamentos paralelos a essas conversas dão conta de que a Intel pode estar mesmo preparando processadores X3D, entre aspas mesmo, porque talvez não seja exatamente a mesma coisa que a AMD vai fazer. Não tem confirmação exata de como que seria esse esquema de X3D, empilhamento de cache e tal, mas nós temos vazamentos que apontam para modelos de CPU com bem mais cache do que a gente tem atualmente. Ou seja, eles podem ou acertar muito e voltar à liderança, ou eles podem ir completamente para vala. Sobre os processadores, eu já falei para vocês algumas vezes, a gente já comentou aqui sobre processadores com empilhamento de cache 3D, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. A gente teve um vazamento aqui no Videocards, os CPUs Nova Lake, que seriam os Core 300, que seriam os sucessores dos Core Ultra 200, né? Que viriam com até 144 MB de cache. 144 MB. É bom lembrar que o 9950X3D tem 128 MB de cache combinado. Então, cache mais o empilhamento de cache 3D. Esses vazamentos ele vem de um vazador mais confiável, que é o Haichu, One Haichu. Além de ser um Pokémon, ele é um vazador profissional da internet, né? Ó, os problemas da Intel com a série Raptor Lake e o desempenho abaixo do esperado em jogos da linha Arrow Lake deixaram uma impressão negativa entre os entusiastas. As constantes mudanças nos sockets de plataforma também não ajudam, mas parece que apesar da reação negativa, a Intel ainda está comprometida em trocar de plataforma para sua arquitetura de CPU na próxima geração, a Nova Lake. Pelo menos dessa vez pode valer a pena. Sabemos que o tamanho do cache deverá aumentar substancialmente. Especulações apontam para até 144 MB de cache L3, em comparação com o 9950X da AMD, possui 128 MB de cache L3 combinado. Ao contrário da AMD, no entanto, a Intel não planeja lançar CPUs somente com núcleos P nesse segmento. Espera-se que o Nova Lake inclua configurações como 16 de performance, 32 de eficiência, 8 de performance, 16 de eficiência e 8 de performance, 12 de eficiência. Apenas as duas últimas variantes usarão a configuração BLLC. Então, o mais top que eles teriam serão de 8 de performance e de 12 de eficiência. Pelo que saiu aqui, nada diz que seria um 3D cache, seria só uma quantidade absurda de cache. Teria muito cache para um CPU que seria mais equilibrado, que seria um Core Ultra 7, provavelmente. O que faz sentido porque bate de frente com o Ryzen 7 da AMD. É bom lembrar que a gente tem o 9950X3D, mas o considerado CPU gamer seria o Ryzen 7 9800X3D, até porque ele tem um custo-benefício bem mais atraente para os gamers e você não precisa de 16 cores, 32 threads, 8 cores, 16 threads, tá bom. Aqui, 8 de performance, 16 de eficiência faria um papel legal. É bom lembrar que a Intel não tem mais o multithread. A Intel dropou o multithread nos Arrow Lake, então desde os Raptor Lake, que foi a 14ª geração da Intel, foi a última que teve, agora a gente não tem. Nos notebook Intel Core Ultra, a gente teve notebook Intel Core Ultra de primeira geração, depois a gente teve o de segunda geração, Lunar Lake, e a gente não tem mais o multithread. O que significa que 8 cores são 8 cores mesmo. Não é que nem na AMD que é 8 cores, 16 threads. O One Haichu foi quem comentou aqui, ó, 16, 32, talvez mais tarde num quarter, e o outro com 8 cores 16. 8 cores 16 parece que vai ser a versão com BLLC, que vai ser com cache maior. O Haichu é um confiável vazador da Intel, confirmou que o modelo de 8 performance e 16 de eficiência deve chegar primeiro, com uma variante de 16 performance e 32 de eficiência prevista para depois. Eles lançariam primeiro o equivalente a um Ryzen 7, que seria um Core Ultra 7 com o cache, e depois eles lançariam a versão equivalente a um Ryzen 9, que seria tipo um Core Ultra 9 com esse cache. O minerador de dados Raze também confirmou duas variantes BLLC, 8 performance 16 eficiência e 8 performance 16 eficiência, 12 eficiência no caso, que seria tipo um Core Ultra 5. Ambas teriam 4 núcleos LP, que seria o Low Power, que é só para tarefas em segundo plano, para quando o PC não tá usando para basicamente nada, para economizar energia, e um TDP de 125 watts, o que é típico de CPUs Core da série K destinados a entusiastas e gamers. Então, pelo menos 2 vazadores bem confiáveis disseram que é isso que a gente deve encontrar por aí.
aí. Infelizmente ainda não há informações sobre o tamanho do cache dos SKU padrão do Nova Lake, portanto não está claro como o nível BLLC é definido. Para referência, o Arrow Lake atinge um máximo de 36 MB de cache L3 em 12 fatias de 3 MB. Embora se espere que o tamanho do cache aumente em todos os níveis, os detalhes exatos parecem desconhecidos. O que eles querem dizer é que assim, a gente não sabe quanto que esse BLLC compensa o cache natural do CPU. Então de 36 para 144 seria cento e tantos megas só de cache extra. Seria tipo um empilhamento de cache 3D que a AMD faz. A configuração parece bem interessante, então bate com o que eu falei para vocês aqui, um Core Ultra 7 com BLLC e um Core Ultra 5 que provavelmente teria, obviamente, menos cache, né? Porque ele naturalmente já tem menos cache, aí iria compensar com esse empilhamento de cache. Depois a gente teria aqui os Core Ultra normais, que teria uma versão de 42 e outra de 52 cores, e essa daqui seria tipo o Core Ultra 9 que viria depois com o empilhamento de cache 3D. Complementando isso aí, como eu disse, né? O CAO falou que a Intel pode trazer de volta o SMT, o Simultaneous Multithread, que é o multithread que a gente tava, lembra que tipo, você pegava, sei lá, eu comprei um i7 que tem 4 cores, 8 threads. Aí eu comprei um i7 que tem 8 cores, 16 threads. Depois o i9 com 10 cores, 20 threads e por aí vai. Então a Intel estaria pensando em trazer de volta o Hyperthread nos seus processadores do futuro. Segundo os relatos aqui, ele diz que a Intel tá perdendo muito mercado por isso, não tá ajudando. Eu acho que seria mais uma questão de marketing, né, que tá dificultando para eles concorrerem. Então esse aqui foi a parte que é importante, ou seja, ele deve reduzir mais 15% no quadro geral de funcionários, sendo 50% nos níveis de gerência. Uma das conclusões mais relevantes para a comunidade dos entusiastas de PC é que a Intel reintroduzirá o SMT ou Hyperthreading em seus processadores do futuro. Não tá claro se a mudança para reintroduzir o SMT, também conhecido como Hyperthread, se aplicará apenas ao data center, já que só foi mencionado ao falar sobre esse segmento. Mas geralmente o desktop e o data center não são muito distantes em termos de arquitetura. Então é lógico que se o SMT retornar às CPUs de data center da Intel, provavelmente retornará ao desktop também. Já tá claro que a reintrodução do SMT não acontecerá com o Nova Lake ou provavelmente nem mesmo no seu sucessor. E como mostramos recentemente no nosso teste do Tech Power Up no caso, nem sempre é um recurso necessário para alto desempenho, especialmente em jogos, mas a maioria dos entusiastas de PC provavelmente prefere tê-lo e poder desativá-los do que não ter essa opção. O SMT de volta eu sinceramente não acho que vai ser tão relevante no presente momento. Eu acho que isso ajuda bastante no marketing, porque a Intel tem que concorrer e dizer que os seus processadores têm menos threads. O público entende como cores, como os núcleos mesmo, né? Mas a AMD tem 16 cores e 32 threads, a Intel tem 48 núcleos. Entendeu como pode ser prejudicial? E para jogos realmente Hyperthread, no caso, né? Ele não faz tanta diferença. Principalmente agora com os Performance Efficient Cores. Os Efficient Cores, eles estão muito fortes. Inclusive, deve melhorar na próxima geração. Mas pode ser que no futuro a gente, além de ter processadores com mais cache para disputar a liderança e para ser uma alternativa aos processadores gamers da AMD, ainda pode ter um Core Ultra 5 com cache. Esse seria, tipo, o preferido dos gamers, com certeza, porque tem uma quantidade boa de cores e threads. A essa altura, eu não cravaria que vai ter CPUs, porque a situação da Intel é um pouco complicada, mas dá pra dizer que pelo menos eles estão trabalhando nisso. Com esses vazamentos, dá pra dizer que eles estão trabalhando nessa possibilidade. Pode ser, sim, que no futuro a gente volte a ver os processadores da Intel sendo os melhores pra gamers. Os Core Ultras não são ruins, eles só são mancos em jogos justamente porque falta isso. Não dá pra bater os processadores X3D da AMD, aliás, nem os processadores da própria AMD que não tem empilhamento de cache conseguem bater. Vai depender do futuro da Intel. O negócio de fundição da Intel depende do sucesso do No 14A. O que é o No 14A? É a próxima litografia que a Intel está desenvolvendo para fabricar chips. Não confundir com 14 nanômetros, tá? Qual que é o problema? A Intel está desenvolvendo essa nova litografia para poder fabricar os seus produtos, uma litografia mais avançada do que ela tem hoje para os seus processadores, para suas GPUs. Hoje ela usa TSMC para vários dos seus produtos. O No 14A, próxima interação, está sendo trabalhada não só como uma alternativa para Intel, mas também para outros clientes. Já falou-se muito sobre a AMD, Nvidia e até mesmo a Apple comprarem produção desses chips para que a Intel fabricasse os chips para eles. Porque hoje existe um monopólio, hoje é só a TSMC que fabrica os chips de ponta. O problema é que, segundo a avaliação nem um pouco positiva do CAO, se a Intel não conseguir convencer clientes a comprarem os produtos ou comprarem a capacidade de produção em avanço, eles podem simplesmente desistirem de trazer litografia de ponta, ou seja, com a última tecnologia. Você que tá torcendo contra você mesmo. E isso não afeta só a gente, isso afeta todo mundo que precisa de um chip de última geração para qualquer coisa. Eu não uso PC, eu uso Mac, se ferrou. Eu não uso Mac nem PC, eu uso smartphone, se ferrou. Qualquer coisa que use um chip de última geração que for depender da TSMC, tá ferrado. Afeta o mercado como um todo. A própria Intel não ter a capacidade de produção para isso é prejudicial para nós, porque a gente não tem CPU de última geração utilizando chips da Intel, o que é pouco competitivo, porque eles precisam mandar para TSMC e é mais caro para eles. A TSMC vai cobrar o preço com o IQQ, o índice que eu quiser,
porque eles não têm concorrência. Eles não conseguem desenvolver, por exemplo, as próximas placas de vídeo. E como é que eles vão fabricar as placas de vídeo se não tiver demanda? Porque não dá pra você ter uma fábrica inteira produzindo só pra você, porque não existe essa demanda. Eles estão dizendo justamente que é isso. Tipo, mano, a gente não vai tancar isso aqui. Torcer muito pra que a Intel consiga desenvolver, né, o próximo Uno 14A, que eles consigam clientes para isso, que torne viável o negócio para que a gente tenha fábricas. As fábricas da Intel estão em ritmo lento de produção, desenvolvimento e construção. A Intel está construindo novas fábricas e mesmo a construção está em passos lentos por toda essa dificuldade que eles estão passando. Eu tô realmente ansioso para esse CPU. Infelizmente vai demorar bastante. A gente tá falando de um CPU para 2026, 2027, segundo trimestre de 2026, meio do ano que vem. Mas só de ter essa perspectiva já dá uma animada. Até porque a gente não espera uma revolução dos processadores Ryzen 10.000. Deve ser uma evolução do que a gente tem hoje, então não deve ter um salto tão absurdo. É quase como se fosse uma paradinha da AMD pra tomar um fôlego, que a Intel tivesse a chance de falar: eu vou chegar! E dar aquela corridinha. Então agora seria a hora da Intel dar aquele boostzinho pra chegar na AMD. Estão precisando. E vocês acham que vai dar pra Intel se salvar, sobreviver, trazer um Core Ultra 300 com um cachezão top pra ter performance em games? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificações de novos vídeos.